né? E agora, Bruna, eu queria, depois desse meu monólogo de 2 horas, eu queria que você falasse um Nada. pouquinho especificamente sobre neurodiversidade, neurodivergência e como que foi essa identificação, ou diagnóstico, enfim. Fique à vontade. Certo. Tá, vamos lá, né? Primeiramente, né, eu me entendi enquanto pessoa gaga, né, por conta de leituras sociais, né? A gente tem que deixar claro que às vezes não é a gente que coloca um rótulo em nós mesmos. As pessoas nos colocam rótulos, né? Então eu já tive que lidar com a gagueira muito cedo, tá? Minha gagueira era muito mais forte, era uma pessoa muito mais antissocial, já fui uma pessoa não verbal em determinado momento da minha vida por causa do espectro autista. E, né, a intersecção do espectro autista neste contexto com a gagueira fez minha vida ser muito difícil. Né? Por conta disso, eu comecei a fazer teatro em um projeto internacional, isso em 2012 e 2013, né? Que foi o projeto Conexões, que era da cultura inglesa. Fiz parte desse projeto. No segundo ano, eu fui o protagonista dessa peça de teatro, era o machão. Muito engraçado lembrar disso, mas foi um período muito bom, assim, de eu trabalhar minha timidez, né, trabalhar a parte da comunicação, me apresentava até em parques públicos, então tinha público atrás de mim até, era muito legal, sem coxia é muito legal também, né, fazer teatro. E, bom, sempre fui uma pessoa comunicativa, mas, né, gagueira, espectro autista, sempre dificultou um pouco. A transgeneridade, né, quando veio a calhar de eu me assumir mesmo publicamente em 2021, eu queria trabalhar com comunicação na internet e acabei travando isso, por medo social, medo das leituras. Ainda sofro muita transfobia, por óbvio, né? Toda pessoa trans sofre muita transfobia, né? Ainda mais que eu cortei o cabelo, né? Toda militante, né? Feminista militante, de cabelo curto. Então, né? Mas, né? Trabalhando com psicóloga, tudo e tal, isso me ajudou muito. E aí que veio também, né? Depois a desconfiança do espectro autista. Por quê? Pessoas dentro do espectro autista normalmente têm deficiências coexistentes. Ou seja, a pessoa não é somente uma pessoa autista, normalmente ela tem outras condições, né? E nisso, pouco antes de eu começar a me entender também, né, com essa possibilidade do espectro autista, eu descobri que a gagueira era uma neurodivergência. Então, já acendeu um alerta em mim. E também quando eu descobri o dado, que está no próprio DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico, né, para deficiências e tal, eu vi lá que a transgeneridade é mais comum também em pessoas autistas. É 8 vezes mais comum. Você tá muda, Isa, não sei se você falou alguma coisa. Tá. E então, para mim, assim, uma coisa foi justificando a outra. Né? Quando eu descobri também que o espectro autista ele é passado, né, entre aspas, né? Você não pega, né? Mas ele vem normalmente dos pais. Né? Os pais são autistas, algum parente autista. E o meu irmão já tinha sido diagnosticado há uns 8, 9 anos já. Então, para mim, assim, foi tudo se amarrando. Comecei a investigação. E, claro, né, gente, vamos lá. Por que é tão importante um laudo médico? Primeiro, laudo médico é difícil de ter, tá? Tem gente que acha que é um fast food, assim, de laudo, né? Barato, rápido. Não, é difícil. Eu precisei de uma indicação, eu precisei, né? Inclusive, eu consegui o meu laudo e muito por conta do Sameca. Sameca é maravilhoso, né? Para quem não sabe o que é o Sameca, né? O Sameca, ele é organizado perdi o nome agora, Isa, desculpa, você falou o nome? Pela Pela Soberana. Soberana, isso. E, né, tem vários camaradas por lá, então é um lugar muito acolhedor, né? E me ajudou muito a me descobrir. E laudo, gente, não é só para questão de cota. Tem gente que acha, né? É cota, quer privilégio, quer... Não, não. Não é isso, né? O laudo é pra gente até se perdoar. Ser perdoar das agressões que a gente passa a vida inteira. A vida inteira. Sabe? Eu consegui entender que minha transgeneridade pode estar ligada justamente ao espectro autista.
né, a gagueira, que eu sempre sofri com isso. Tanto eu uso, né, Bruna Gago, né, eu uso o meu nome como uma bandeira política. Eu uso meu nome como bandeira. Ah, é um sobrenome europeu. De fato, é um sobrenome europeu. Eu poderia usar Silva? Poderia. Mas acredito que o meu caso é um caso um pouco mais particular, né? Por conta do Gago, né? Não tem uma leitura bonitinha, não tem uma leitura europeia romantizada. Não tem. Né? Ainda mais sendo direcionado a mim este nome, né? E, bom, sobre, né, o espectro autista, como ele é relacionado a deficiências coexistentes, meu irmão, por exemplo, ele tem paralisia cerebral, ele tem TDI, que é o transtorno... Não, TDI não, desculpa. TDI é transtorno dissociativo de identidade. É o de confronto. Esqueci o nome desse transtorno. Mas, enfim, quando falam TOD? não para ele... TOD, isso, TOD. Né? Quando ele é desafiado tal, ele normalmente se torna uma pessoa um pouco mais agressiva e tudo. Então, assim, minha gente, né? Quando... Novamente vou ter que falar do Bira, desculpa, mas é o que está mais fresco na minha memória, né? Quando um Bira da vida, né, fala contra identidades, aí a gente pensa, pelo menos no meu contexto, pessoas autistas têm deficiências coexistentes. Pessoas autistas podem ser pessoas trans. Além de tudo isso, eu poderia ser uma pessoa negra. Sou pobre, mas mesmo assim eu tenho um privilégio, né, sobre as pessoas negras, por ser uma pessoa branca. Né? Então, a interseccionalidade é uma discussão extremamente importante, ainda mais quando a gente entende, né, que é o que a gente vai falar mais para frente, né, como isso interfere para a gente passar numa entrevista de emprego, por exemplo, para a gente ser chamada, né? Porque quem tem direito de não ter identidade é uma pessoa hétero, cis, branca, normativa, que não é uma pessoa muçulmana. Essa pessoa tem total direito de não ter uma identidade, porque não importa. Não é ela que vai sofrer com a identidade na pele, né? Muito pelo contrário, ela vai ser privilegiada. Né? Pode falar, Isa. Olha, então, minha história é um pouco... Não sei se quão parecida é. É muito interessante. Antes, eu só queria comentar aqui. Eu vou colocar aqui na tela, peraí. Que é a Claire Deluma, que inclusive você vai fazer live com ela amanhã, não é? É isso? Sim. Depois você deixa o aviso, né? Que ela colocou assim, eu não diria privilégio, mas essa dignidade, que deveria ser básica a todos, não apenas a pessoas que estão na normatividade imposta. E é isso, né? Não deveria ser privilégio, dignidade. Mas numa sociedade tão desigual como a nossa, infelizmente o básico se torna para poucos, muito poucas pessoas. Uma coisa, poucos, tá? Eu coloquei poucos, não foi à toa. Me diga uma coisa, né? Quando a gente fala de privilégio, né? Claro, existem essas questões básicas, né, de direito básico. Mas, por exemplo, a própria descriminalização da maconha, que não é total, é parcial, né? A pessoa está com 30 miligramas de... 30 gramas, né? De maconha? 30 gramas. Acho que sim. Com 30 gramas de maconha. Não sei, nunca comprei. Beleza. deixa eu até pesquisar aqui para não falar errado, Não sei, gente, eu estou por fora, eu confesso que eu estou bem por fora. Pois é, né? 30 gramas, gente. Desculpa, quer falar? Não, você ia falar que... Ó, vou colocar aqui na tela. Bizarro pensar que o básico é privilégio. Só completando certo. Aqui. Foi exato. Então, vamos lá. A questão mesmo que existam essas questões realmente de direito básico, existe também um privilégio. Em que, Bruna? Vamos lá. Existe a questão, por exemplo, a lei. 30 gramas de maconha, a pessoa pode ter certinho e tal. Ela vai ter que ir para a delegacia, tá? Em qualquer quantidade de maconha que ela estiver portando. Qualquer. Porque essa descriminalização parcial é para você fumar na sua casa. Para você fumar em locais não públicos. Você é pego em local público, você vai para a delegacia. Qual o problema nisso, Bruna? Vamos lá. Se você for pega e a polícia plantar droga em você, se passar das 30 gramas, você vai presa. Quem vai sofrer com isso? Nesse caminho até a delegacia e tudo mais? Vai ser a pessoa branca, de classe média alta, etc., ou a pessoa preta periférica? Então, assim, tudo bem, existem os direitos básicos, mas
Mas existe sim um privilégio da pessoa branca estar realmente com mais droga do que ela pode portar, isso em lei, e não acontecer nada, nem parada ela vai ser. Sequer parada pela polícia. Então, neste caso, né, realmente, né, tipo, eu tô usando só este exemplo, né, mas quando a pessoa branca ela é privilegiada em lei, em tudo, né, que nada acontece com ela e feijoada, é um privilégio, né? Como que a polícia aborda uma pessoa que vai ser presa no Alphaville, né, num bairro rico, nobre, etc. E como a polícia aborda uma pessoa, às vezes inocente, preta na periferia. Teve um caso recente, até inclusive, de um homem cego, periférico e tudo, que a polícia invadiu a casa dele. A mãe dele falou: ó, ele é cego, tá lá no quarto, tudo. A polícia disse que ele reagiu e matou ele. Deu um tiro. Então, existem realmente esses privilégios, né? Infelizmente, né? Então, tem questões que são básicas e questões que são privilégios. Eu só queria pontuar isso. Pode falar isso. E aí, a gente estava falando da questão da neurodivergência, né, e tal, e assim, foi uma questão, né, na minha trajetória que, assim, foi um divisor de águas, eu sinceramente foi um divisor de águas, porque, gente, eu vou espirrar a qualquer momento, né? Não se importa se der uma espirradona braba e tampem os ouvidos, porque, assim, eu sempre, eu lembrava de algumas situações, assim, de ter, ao mesmo tempo, muita facilidade e muito problema no colégio, eu não entendia, nunca foi muito claro para mim, porque, por exemplo, chegou uma vez que uma professora, de tanto que eu terminava tão rápido as coisas, e eu fui levar para ela e falar, tipo, professora, já terminei. Eu era muito concentrada, eu pegava e fazia tipo, coisa de 2 minutos. Eu entrei no colégio sabendo ler, escrever, aprendi sozinha. Não fui aquela criança ultra prodígio, assim, de aprender tudo, até porque talvez não tenha sido tão incentivada a tal, né? E era muito complicado para mim, porque essa professora uma vez falou que gritou como eu terminava rápido e queria, ela falou assim, que como se eu estivesse sendo só apressada, né? E ela falou assim: você nunca vai poder, uma criança de 10, 11 anos, tá? Eu ouvi que eu nunca ia poder ter filho, porque eu não ia aguentar esperar 9 meses. Uma criança de 10, 11 anos, mais ou menos. Eu tava na 4ª, 5ª série, por aí. E isso foi esse tipo de coisa para uma criança, né? Tipo, primeiro, um menino não ouviria isso sobre gravidez, por exemplo, né? Já começa aí, tipo, então, eu imaginei eu com 10, 11 anos tomando esse choque, né? E aí eu sofri muito, assim, com várias coisas em relação à escola. Quando eu entrei pra faculdade, assim, eu juro que eu pensava assim, eu nem como que eu consegui entrar pra faculdade? Eu não estudei no meu 3º ano. Assim, eu literalmente, aconteceu uma coisa muito séria, muito grave dentro do colégio, muito grave mesmo, assim, comigo, no ambiente escolar, e aí eu não conseguia mais estudar, eu não queria mais ir pro colégio, e aí eu simplesmente abandonei. Eu falei, eu não sei como é que eu passei para 2 federais. Tipo, eu não sei, assim, eu simplesmente não sabia como que eu passei para 2 federais sem ter estudado de abril até a época do Enem, assim, larguei de mão. Já era um colégio meio ruinzinho, assim, com todo respeito, mas era um colégio ruim. Particular daquele mais, sabe? Né? E aí eu fiquei nessa, né? Eu transferi de produção cultural, não passei para dança, nem o que eu achava que eu ia muito bem, eu me senti indo bem, né? Não fui bem. Aí entrei para espanhol, aí depois fui para árabe, e eu tranquei tantas vezes, abandonei tantas vezes que eu ainda não me formei. Eu tranquei, fiz curso de técnico em turismo, e o caos na minha vida. Eu fiz o caos, assim, eu fiz o caos na minha vida. Eu já tô quase com 30 anos, ainda não, um pouquinho longe. 20 todos, mas ainda não 30. E não consegui me formar. E não é por falta de capacidade. Não é por falta de capacidade. E aí o que acontece? Bom, eu só tive a identificação, e aqui eu vou diferenciar, eu só vou destacar, gente, porque eu não uso o termo diagnóstico, porque não é transtorno, não é doença, superdotação, tá? É uma neurodivergência, influencia em vários aspectos, principalmente sendo mulher, uma mulher com uma alta capacidade, que se destaca muito, é sempre um grande problema. Vocês viram essa minha professora, por exemplo, eu fui punida, né, ouvindo esse tipo de coisa, é uma punição,
na frente da turma inteira, né? Por eu saber mais que as outras crianças, tipo, e conseguir fazer mais fácil, né? Então eu fui punida, humilhada na frente de toda a turma com uma frase extremamente machista, que obviamente não foi a única vez que esse tipo de coisa aconteceu. Eu só estou usando como um exemplo muito marcante, né, de como que a questão da misoginia e do machismo vai muito... E era uma professora, esse é um ponto sério, é uma professora falando isso para uma aluna de 10, 11 anos. Isso foi gravíssimo, isso é gravíssimo. E o que acontece é que eu fui identificada com essa habilidade de superdotação tem pouco mais de quase 2 anos, assim, mais ou menos. E não ter identificação me levou a me sentir... Eu ainda me sinto um pouco assim, gente, não é fácil, é um processo. Eu me sinto burra. O quê? Eu me sinto menos capaz que a maioria das pessoas. Quando eu falo de burrice, estou falando disso. Menos capaz do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, chegava ao ponto de eu estar com uma pessoa que eu queria muito conversar e eu simplesmente ficar em silêncio, olhando para a cara da pessoa, assim, tipo, num grupo de amigos e tal, porque eu me sentia muito burra, eu não sentia que eu tinha direito de me dirigir àquela pessoa. Era esse nível. E isso não teve nada a ver com o Islã, para dizer que, porque o Islã silencia. Não teve a ver, não tinha nada a ver, isso foi muito antes, tá? E eu passava isso com muita frequência. E esse tipo de situação, sabe, de eu ficar quieta, eu falei com um amigo meu que eu passei anos na faculdade, se eu falei 3, 4 vezes em sala, foi muito. Eu era tipo, que entrava muda e saía calada, sentia que eu não estava aprendendo nada, e aí quando tem a identificação de superdotação, que foi feita com um neuropsicólogo, depois com outra neuropsicóloga, especialista em superdotação, que eu procurei, tive que pagar para ela confirmar, depois 2 psiquiatras, então foi 5 profissionais da área, para eu acreditar. Pra vocês terem ideia, assim, para eu acreditar, não bastava ter uma identificação. Eu pensei, não, mas não é possível. Como assim? Se eu sou burra, como que eu tenho superdotação? Não é possível esse negócio. Impossível, mas eu sempre fui meio burra. E aí eu finalmente cheguei e falei para minha mãe, olha, comentei, mãe, então, eu tenho aí a identificação do negócio, né? Das habilidades de superdotação, né? E tal. E ela virou para mim e falou assim: mas a gente sempre soube. E aí meu mundo caiu. Aí eu comecei, eu fiquei olhando pra cara da minha mãe, tipo assim, como assim a gente sempre soube? Ela mas eu nunca achei que ia dar problema. Assim, eu tive vários pré-diagnósticos, tomei várias medicações, borderline, bipolar, depressão, ansiedade, se bobear teve outras também, que eu não sei nem pra que era cada medicação, né? Porque ninguém fala, às vezes, a maioria dos médicos não fala pra que você tá tomando, só toma aí, pronto. O que vai fazer com o seu corpo? Dane-se. Eu me autoagredia muito, eu não vou dar detalhes aqui, gente, porque eu não acho, não acho legal dar detalhes assim, pode ser, enfim, problemático para muitas pessoas, inclusive para mim mesma. E assim foi, e até hoje eu não consigo, é muito difícil para mim falar sobre isso, porque vem muito estigma. A vida inteira eu ouvia a seguinte frase, eu falava assim, pessoa da família, sei lá, minha irmã, por exemplo, minha irmã é mais velha, então eu falava, Letícia, minha irmã se chama Letícia, beijo Letícia, se um dia você assistir isso. Me ajuda nessa matéria aqui. Aí ela, você é nerd, você consegue sozinha. Porque eu sei que na visão dela, tudo bem, ela é mais velha, mas não tão mais velha assim, então ela ainda era adolescente e tal, enfim, aquela coisa. E aí, na visão das outras pessoas, como assim eu preciso de ajuda? Para uma coisa boba até para as outras pessoas. Então, na superdotação tem muito essa coisa que eu ouvi de muitas pessoas, de profissionais, de pessoas que têm a habilidade de superdotação, falar assim, para a pessoa superdotada, o complexo parece simples e o simples parece muito complexo. Isso é muito real. Às vezes fazer uma coisa super fácil, entre aspas, para a maioria das pessoas, tipo, mas é só fazer isso e aquilo. Eu chego e falo assim, não é possível. Não é possível. Por quê? Não vejo sentido na coisa. Se eu não vejo sentido na coisa, é um sacrifício 20 vezes maior. Não é porque a coisa é difícil. Aprender árabe, aprender árabe, aprender mandarim, aprender hindi. Eu também estudo mandarim e hindi. Cara, que legal, eu vou empolgadaça. É difícil, tô nem aí que é difícil, não é difícil. Não tô nem aí. Agora, pede para eu, sei lá, ficar formatando arquivo. Eu falo assim, não. Porque isso não tem propósito. Eu olho para isso e falo, não tem propósito, gente. Eu fico assim, pra quê? Tá escrito o negócio, gente. Já tá feito. Então, é uma outra lógica, assim, sabe? Então,
Isso é uma característica da superdotação, vou deixar você falar já, Bruna, que é a forma de ver as coisas, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas estão conversando comigo e falam assim, peraí, Isabela, que eu me perdi totalmente. Porque eu pego camadas e coisas totalmente diferentes e pego e coloco junto e não sei o quê. Ao mesmo tempo que para muitas pessoas é uau, como você é genial, ao mesmo tempo é tipo, para outras pessoas é tipo, não faço a menor ideia do que você tá falando, eu já me perdi totalmente, assim. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu sei a relação que eu tô fazendo, a pessoa que não entendeu. E realmente, eu faço relação com coisas que, assim, eu mesma às vezes não entendo, sabe? O pessoal fala assim, Isabela, eu não te entendo. Eu falei, quem me entender me explica, que eu também tô tentando. Diga lá, Bruna. Certo. Eu vou comentar algumas coisas antes, tá? Que tem bastante comentário. O comentário da Kim, né, relacionado ao menino que correu, né, e que foi morto pela polícia, né? A polícia atira e depois pergunta, né? Atira e depois pergunta. A polícia, gente, ela não tem direito de matar ninguém. Nossa Constituição não tem pena de morte, sabe? Um menino com deficiência correu e foi morto, né? Daí as identidades não são importantes, pelo amor de Deus, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Essa responsabilidade feminina. Bom, eu quero fazer um breve comentário também em relação a isso. Ah, obrigada. Eu esqueço disso. Um breve comentário, né? Minha mulher mesmo estava comentando comigo, né? Como a pessoa, né? Claro, vou usar um recorte bem específico, né? Mas como um homem autista, ele não precisa amadurecer. Ele não precisa... sabe, porque a gente, mesmo, vocês são mulheres trans, vocês cresceram sobre uma estrutura patriarcal e tudo. Gente, eu, quando eu era mais nova, né, eu vou falar um pouco da minha vida, né? Minha mãe, ela foi internada, né? Meu irmão, autista, né, nasceu em parto cesárea, tinha muito risco da minha mãe morrer, tinha muito risco do meu irmão morrer, a bolsa dela estourou acho que com 5, 6 meses, não sei como meu irmão tá vivo, tá? E teve várias paradas cardíacas, enfim. Por que eu tô falando de tudo isso? Eu estive sozinha por um tempo, eu cuidava do meu irmão que nem sabia andar, cuidava de um outro irmão meu também, eu fazia comida e tudo mais. Tá, eu sempre fui a pessoa que que encabeçava a família quando não tinha um adulto por perto. Então vamos lá, tem pessoas e pessoas que têm seus pesos também, né? A gente tem que pensar em todas essas questões, né? E bom, né? Tipo, a gente tem que fazer comida, a gente tem que limpar a casa, senão a gente vai vivendo chiqueiro, né? Aí pega o homem, cis e tudo mais, né? Branco, né? Que não faz nada, porque tem a mulher para fazer, né? Então, isso, assim, é uma pena, sabe? Até dentro, né, desses grupos marginalizados, existe também uma estrutura capacitista. As pessoas têm mais dificuldade? Por óbvio, tem. Por óbvio, tem, né? Eu sou nível 2 de suporte. Tá, talvez não pareça, mas sou nível 2 de suporte. Tudo bem, gente, vamos lá também, né? Vamos falar de conteúdo científico, tá? Desde a CID 11, né, que é a CID atual, não existe mais nível de suporte, tá? Autismo, é tudo igual. Tá? Asperger também caiu, que era um termo, né, de um nazi, né, da Segunda Guerra, que usava dos autistas nível 1 para eugenia. Ele entendia como uma raça superior, de pessoas hiperinteligentes e hiperdotadas. Os outros que não eram Asperger, né, os demais autistas, eram mortos. Tá, então, né, para vocês verem, né, tudo é política. O espectro autista tá nesse Código Internacional de Doenças, né? O espectro autista não é doença. O espectro autista é uma neurodivergência, né? Uma forma diferente que o cérebro processa as coisas. Tipo, nem deficiência, na verdade, deveria ser considerada. Né? Uma longa discussão, ainda usam pessoa com deficiência. Imagina só, pessoal. Pessoa com autismo. Não parece tipo pessoa com o braço quebrado, pessoa com gripe, pessoa com resfriado. São coisas que passam. São coisas passíveis de passarem. Quando nós falamos de deficiência, nós falamos de condições a longo prazo. Tá? Por isso que são consideradas deficiências. Pararam de falar, né? A pessoa deficiente, porque a deficiência não define a pessoa e tudo. Mas quando você fala com deficiência, também é algo
problemático. Em sua devida proporção, mais problemático. E deficiência também vem da mesma origem do latim, né, que é para falar sobre um déficit. Um déficit, sabe? Como se tivesse faltando alguma coisa na gente. Não falta nada. Nós só somos pessoas diferentes. Assim como todas as pessoas. Neurotípicos são diferentes entre si. Né? Acabei me estendendo um pouquinho nesse ponto, mas vamos... vou voltar para o ponto que você estava falando. Sobre superdotação. Eu acredito que sou uma pessoa superdotada também. E quero falar um pouco também sobre o teste, né, de QI. Mas vamos lá, primeiro sobre mim, né? Sempre fui a pessoa mais inteligente da turma e da escola, tá? Ficava quieta, tirava minha nota, sofria muito bullying com isso, apanhei por causa disso, né? Na faculdade também fui uma pessoa que sempre foi muito bem. Agora, nesse curso da Microsoft, só eu e um outro amigo meu, um beijo pro meu amigo, sabe, 2 pessoas numa turma de 30 foram as melhores da turma, vão encabeçar a propaganda desse bootcamp que eu participei da Microsoft, vou ser rosto da Microsoft. Então, assim, né, sempre fui muito bem em tudo que eu faço. Tive muita briga, inclusive, com a minha mãe, né? Até parei de morar com ela por causa disso, porque eu engolia a política, gente. Eu ficava vendo os vídeos do Ciro Gomes, de todo mundo, de todo o espectro político, ficava vendo, e vendo. E minha mãe ficava, meu Deus, faz 8 horas que você tá vendo isso, para! Eu só queria falar disso. Eu não tinha um nome, eu não me entendia, eu não entendia que eu era chata até, né? Por conta desse meu hiperfoco em política, né? E para mim foi extremamente importante esse hiperfoco em política, justamente para mim me entender e começar a me respeitar mais, né? Quando eu entendi, né, que a luta política é uma luta justamente para a gente, primeiro, ter perspectiva, segundo, para a gente se respeitar mais, para mim mudou completamente a minha vida. Né? Foi aí que eu comecei a entender que o corpo que eu queria ter era um corpo possível, que a minha identidade era uma identidade válida, né, e não um erro, né. Já tive que lidar também com essas questões, né, de ser uma pessoa LGBT, na verdade, desde os meus 14 anos. Estou com 25, né, faz 11 anos, que minha mãe descobriu a minha bissexualidade, né, então... enfim, gente, é luta, e a gente tem que lutar justamente pela informação para a gente cada vez mais cuidarmos da nossa saúde mental, né? Pessoas hiperdotadas também têm as suas dificuldades, tá? Tem gente, às vezes, que acha que isso é um puta privilégio, mas às vezes né, nos nossos âmbitos sociais, principalmente na escola, é muito difícil. E só falar do teste de QI, tá? Que eu já ia esquecer. Depois eu quero falar sobre isso também. O teste de QI, o foco dele é matemática lógica. Nada mais do que isso. Não vê se você entende das questões históricas, não vê se você entende de geografia. É matemática lógica. Então, quando a gente fala, QI mais alto, meu QI é mais alto, mas não significa nada. Sabe? Vocês entendem? Tipo, isso foi criado para colocar um determinado povo, né, que foi quem fez, né, quem criou o teste de QI, esqueci quem foi, tá? Por isso que eu não estou citando nomes aqui. Mas, se eu não me engano, foi pela Europa, né? Não lembro agora. Tem mais de um, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é eu não sei se é Vai 5, que foi o que fizeram comigo. Whisky, não, acho que eu não sei se fala whisky, mas enfim, pelo nome você já vê que eu não sei, eu não sei de onde é, mas assim, certeza que foi Estados Unidos ou Europa, assim. Se alguém souber, foi na França, pelo que eu estou pesquisando aqui, mas se alguém tiver informação melhor, né, que às vezes nessas pesquisas rápidas a gente se perde, né? Mas vamos lá, né? Assim, normalmente eles criam para se colocar no topo, sabe? A gente é um povo que entende de matemática lógica. Então vamos fazer um teste que nos privilegia, e quem não entende matemática lógica é burro.
Tá? Então, assim, né, a gente não pode colocar teste de QI acima de tudo, sabe? Como, eu sou super inteligente, tudo. Gente, é um tipo de inteligência muito específica. Tá? Eu mesma me considero com uma inteligência maior em coisas muito específicas relacionadas à política, à inclusão e tudo, né, que estão relacionados à política. Me pergunta coisas relacionadas à geografia para ver. Sou terrível, tá? Então, teste de QI, enfim, é isso que eu tinha a falar, Isa. Pode ir. Então, olha, eu vou contar um pouquinho como que foi a minha experiência, que eu acho que poucas vezes na minha vida eu falei para alguém sobre como foi esse processo, que assim, na época eu consegui pelo plano, que meu pai estava numa empresa que tinha direito a plano e eu tinha esse direito, né? A gente depois questionar a questão de família, né? Mas enfim. Mas eu tinha direito ao plano na época. E aí eu fui num psiquiatra e pedi e conversei com ele, já tinha conversado com um psicóloga a respeito de superdotação e tal, depois de ter, pensem, gente, não foi que eu cresci achando que eu era muito melhor que todo mundo, ou não teve, pelo contrário, eu cheguei com vergonha pro psiquiatra, assim, sabe? Aquela gagueira de timidez, sabe? Que a gente tava falando. Então, é que eu conversei com a psicóloga, e aí, sabe, doutor, é que a gente... Aí ele, você quer encaminhamento para teste de neuropsicológico de autoridade? Tá, toma. E me deu para autoridade de superdotação. Fui fazer uma clínica aqui na cidade lá, era minha referenciada, eu não vou falar o nome porque, enfim, né, espero que tenha melhorado, mas o que aconteceu foi que eu comecei a anamnese, foram 8 encontros, né, 8 sessões, digamos assim. A primeira seria a anamnese, né, que seria para me conhecer, para conversar, e aí depois 6 dos testes, e depois mais uma que seria a devolutiva, que ele ia me dar o laudo e tal, né? Ela, no caso, a primeira pessoa que foi, era uma mulher que foi super atenciosa e conversou super comigo na anamnese. Só que na semana seguinte, mudou o profissional. E foi um cara que ele nem olhava na minha cara. Eu juro que eu tava fazendo o teste, ele falava, não, faz aí. Que tem os outros testes, tem vários testes, não só o de QI, assim, mas tem vários testes, assim, mesmo dentro do de QI tem várias etapas, né? Tem a que vai colocar a questão de, tipo, eu não sei os nomes, às vezes, das coisas, tá, gente? Mas, assim, questão espacial, as questões de, tipo, de correspondência, símbolos e tal. Tem várias coisas diferentes. E eu ia fazendo, eu lembro dele estar, tipo, assim, mexendo no celular, enquanto eu lá sozinha fazendo o teste, eu ficava, tipo assim, o cara nem tá olhando. E eu já pensando, o cara nem tá observando se eu tô nervosa. Olha só a cabeça da pessoa. Eu tava fazendo o negócio, eu mal dormia no dia antes de fazer a sessão. Eu não dormia, eu ficava tensa, eu ficava nervosa, porque eu tava sendo posta, eu estava sendo testada. Então eu ficava com medo. A minha inteligência, a minha capacidade estava sendo testada. Isso pra mim era pesado. Porque eu falava assim, tá, não, beleza. Eu não dormia, eu chegava lá com a olheira funda. Acho que ele nem notava isso, nem olhava na minha cara. Ele literalmente não olhava na minha cara. E aí fiz as 6 semanas, né? E quando eu cheguei pra devolutiva, ele atrasou pra caramba. E aí ele pegou o laudo. E eu tenho esse. É que não tá aqui na minha mão agora, podia ter pegado. Eu tenho laudo neuropsicológico. Eu olhei o cabeçalho, digamos assim, com as minhas informações pessoais, eu já falei assim, não acredito. Tava lá, que eu tinha sido encaminhada por neurologista, sendo que eu nunca nem fui neurologista na minha vida, pelo menos naquela época eu não tinha ido, acho que depois eu acabei indo, mas em outro contexto. Não tinha sido nada, tinha sido psiquiatra, eu já olhei e falei, Aí eu continuo. Significa. Aí colocou que eu estudava. Eu tenho isso, gente, que eu estudo na UF. Letras Árabe nem tem na UF esse curso. Eu falei, o cara prestou atenção legal, hein? Eu falei, gente, eu já olhei aquilo e já falei, isso está todo errado. Eu já olhei aquilo e já falei, tá tudo errado isso aqui. E aí eu continuei olhando, eu não entendi, eu não sabia interpretar os testes, né? Ele mesmo não falou nada, ele só entregou assim, toma. E tipo, deu lá E ele fez, pior, sabe pra que ele fez o teste em si? Não tava lá, teste, encaminhamento para autossabilidade e superdotação, não. Tava pra quê? TDAH. O cara nem olhou o encaminhamento. O ódio que eu fiquei daquilo. Eu passar 7 semanas vendo o cara, né? Mas a primeira que tinha sido com a mulher, que eu já achei estranho, né? Porque ele não teve acesso, parece, ao que ela fez de anamnese. Eu fiquei, deram então pra repetir a anamnese, né? Tipo, não é justo isso, como que vai fazer? E aí, assim, e eu lembro de fazer uma que era de matemática, que eu tinha que calcular de cabeça. Eu nunca fui boa em matemática. Eu sempre tirei... Eu cheguei a tirar 0 em matemática tantas vezes que eu nem sei. Era a minha matéria favorita. De cabeça tão fácil. Não, eu sempre detestei matemática. Quer dizer, sempre não, mas depois de uma certa idade eu comecei a detestar.
Passei muito machismo também de professor de matemática, tá? A ponto de tirar ponto só de birra comigo. Essa coisa do... Inclusive, tem uma mãe de uma menina superdotada que conversa comigo às vezes. A menina deve ter agora uns 9 anos, eu não tenho certeza. E ela fala comigo dessa coisa, tipo, ao mesmo tempo que uns professores exaltam, outros te punem, ficam com raiva, porque vai que você quer aparecer. Mulher, então, é muito machista essa situação. Professores homens detestam uma aluna que se destaca muito. Em geral, não todos, obviamente tem exceções, mas é comum isso acontecer. As outras professoras também fazem isso. Não posso dizer que a maioria uma coisa. Não consegui, na minha vida, pelo menos, não consigo definir. Mas e aí, eu peguei aquilo, eu saí de lá com tanta raiva. Eu peguei aquele papel, quase passei, engoli aquele papel de ódio que eu tava. Assim estava eu. Aí tá, fui e procurei a doutora Jane Garcia, que recomendo super, procurem ela, quem quiser uma avaliação e tal, Jane Garcia, maravilhosa, especialista em interpretação, e levei aquele laudo, ela falou, bom, ele fez os testes, realmente, só que ele analisou os testes enviesado para TDAH, e aí não deu nada. Aí deu uma leve ansiedade, tipo isso. Pô, pensa, eu não tava nem dormindo direito, gente. Uma ansiedade para um teste desse é meio que justificável, eu acho. E aí ela olhou para mim, ela conversou comigo, fez todo, tal, olhou todos, e ela falou assim, não tem dúvida não, relaxa, não tem dúvida, assim, tipo, não tem dúvida. E aí e aí depois eu fui para uma psicóloga que me acompanhava, que também era neuropsicóloga, e fiz uma avaliação neuropsicológica com ela, de outra forma, sem teste QI, sem essa, né? E depois mais um psiquiatra que tem essa especialidade de neurodivergência e tal. E assim, todo mundo falou, cara, não tem dúvida, tanto pela sua trajetória quanto pelos testes, pelo que. E eu até hoje não acredito, gente. É difícil para mim falar, porque eu me estranho nesse papel, tipo, mas eu não sou. E aí vem essa coisa das inteligências, né, das capacidades múltiplas. Porque, por exemplo, eu sempre fui excelente em dança, eu sempre fui excelente em me comunicar, sempre fui muito bem em entender as outras pessoas, em acolher e lidar com outras pessoas, com a diferença. Eu sempre tive. E isso também não é uma habilidade? Isso também não é uma capacidade. Eu precisaria, por exemplo, eu não tinha tido, até os meus 18 anos, eu nunca tinha estudado outro idioma. Em 10 anos, eu já estou no 4º idioma. Tipo, depois de adulta. Eu não aprendi nenhum outro idioma. Posso comentar um negócio, Isa, em cima disso? Igual eu, por exemplo, se você me mostrar, né, as letras, né, as sílabas coreanas, sei ler todas fluentemente. Se eu falar quanto tempo eu aprendi isso, vocês vão dar risada. 2 dias. Aprendi todas as letras, aprendi tudo em 2 dias. Chinês também, né? O mandarim, eu estava aprendendo muito rápido, parei. Inglês eu estava tendo mais dificuldade, não é um idioma que eu tenho facilidade não, mas também acabei parando muito por conta de saúde mental, porque eu estava me sobrecarregando. Gente, eu preciso falar disso. Preciso falar dessa parte da minha vida. Vejam só, eu morava no Guarujá, quase em Peruíbe, não, Bertioga, desculpa, quase em Bertioga. Eu ia para São Vicente, só para vocês terem uma ideia, de 2 a 3 horas de viagem para fazer minha faculdade. Aí pensem isso, ida, 2, 3 horas ida, 2, 3 horas volta. Eu trabalhava, fazia a faculdade, me destacava em tudo da faculdade. Eu escrevia meu livro, para quem não sabe, eu tenho um livro publicado, né, pela editora Viseus, chamado Paradoxo 3 de Novembro. Se vocês quiserem, depois eu mando o link aqui no chat. E depois eu comecei a fazer esse curso intensivo de inglês, onde na sala de aula o pessoal falava só inglês, não falava português. Então, assim, minha cabeça deu pane, tentei autoextermínio e fui obrigado a largar o curso de inglês. Eu sempre fui uma pessoa extremamente proativa, que nem agora, né, também. Eu parei de fazer o curso da Microsoft, né, porque o curso acabou, e eu tô lançando vídeo todo dia. Cortes. Gente, dá trabalho, tá? Tudo dá trabalho. Cuidar de casa dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então, né, o mal da superdotação, vou me incluir nessa, tá? Que eu acredito muito que eu sou superdotada também. É isso, sabe? Às vezes a gente faz muita coisa para se autoafirmar, sabe? E não se autoafirmar de tipo, nossa, como eu sou incrível. Que a gente acha que nunca é o suficiente. Não sei se você sente isso, Isa. Eu nunca me sinto suficiente em nada que eu faço. Nada. E
E é muito ruim também, né, como a gente acaba fazendo isso até o ponto de se adoecer, né? É algo que eu tento lidar, eu tento ponderar, não consigo. Não consigo ficar sem trabalhar, gente. Não consigo ficar sem fazer nada. É loucura a minha cabeça. Eu vejo série jogando, tá? Eu só assisto série jogando. Eu só faço as coisas fazendo outras coisas. Só desse jeito. Não sei se junta TDAH também. Não fiz teste também para TDAH. Como eu já disse também, né? Pessoas no espectro autista normalmente têm deficiências coexistentes. Desconfio de outras neurodivergências também, mas aí falta dinheiro, falta acesso público à saúde. Sou uma pessoa traumatizada até com a questão da saúde, inclusive acho muito importante comentar sobre isso aqui, tá? Por quê? Eu tenho muita instrução, tenho muito conhecimento, e eu consigo perceber algumas coisas que às vezes a pessoa não consegue perceber. Contar um caso. Eu estava adoecendo por causa do meu atual emprego, né? Ainda não pedi demissão lá, estou afastada. Né? Inclusive, termina amanhã o meu afastamento de lá. E eu estava indo no pronto-socorro, né? Que era o único acesso à saúde que eu estava tendo até então, né? Não conseguia marcar meu psiquiatra. E eles estavam me dando atestado de um dia. Todo dia que eu ia lá, eu com ideias de autoextermínio, eu mal destruída, estavam me dando lá um dia, 2, 3. Chegou num ponto, gente, que eu passei a ser dopada. Sabe por que eu passei a ser dopada? Por ser uma pessoa autista. Antes do meu laudo, gente, eu não passava por nada disso. Nada. A pessoa com deficiência é lida às vezes que nem um animal. É tratada que nem um animal. Sabe? Pensem vocês. Me colocaram, né, o cordãozinho, acho que o amarelo, né, que é de urgência, não lembro agora qual que é, e falaram, você vai passar com a psiquiatra daqui, porque você tá muito mal, e não sei o que lá. O que a psiquiatra fez? Me passou um remédio inferior, porque, né, a gente pega, né, o princípio ativo, né, tem remédios às vezes que mudam o nome do remédio, mas o princípio ativo é o mesmo, né? Ela me passou um remédio com menos dosagem, ou seja, eu tava mal, eu que me lascasse ainda mais, porque ela não tava me ajudando com as miligramas miligramas, enfim, eu sempre me confundo, gente, perdão, me perdoem, do remédio, tá? E ainda me dopou. Tipo, tá mal? Cala a boca aí. E dá o remédio pra pessoa. Sabe? Mas a identidade não tem nada a ver, gente. Por eu chegar lá, enquanto uma pessoa autista, que eu tenho uma enorme dificuldade com som. Enorme. Eu tenho uma hipersensibilidade maluca com som. Eu preciso entrar no lugar e sair o mais rápido possível. Aí, privilégio. Aí o privilégio é o quê? Eu ser dopada e ainda tem uma receita errada, num remédio inferior. Quando eu passei no meu psiquiatra, eu falei sobre isso também com ele. Falei, olha, me passaram esse remédio, não é o mesmo princípio ativo? Não me passou remédio né, com uma dosagem menor? Expliquei tudo para ele. Ele me deu afastamento de 6 meses. Eu estava mal. Eu estava com pensamentos autodestrutivos por conta do espectro autista, por conta da minha exposição no trabalho que eu estava fazendo. Sabe? Aí vocês pensam na saúde pública para uma pessoa com deficiência. Principalmente para uma pessoa autista, que às vezes tem deficiência intelectual. Não é a maioria. É verdade, né? Eu não falei sobre isso. Tem gente que acha que o espectro autista, a maioria tem superdotação. Mentira. Tá? Muitos autistas têm DI, que é deficiência intelectual. Então você pense nessas pessoas, né? Se eu com instrução fui dopada e fui maltratada, imagina uma pessoa sem instrução, né? Enfim, pode seguir, Isa. Acho isso bem complicado, algo a gente se considerar, porque quando colocam nesse lugar, assim, até onde eu sei efetivamente, eu não tenho nenhum transtorno, na verdade, tipo, eu tenho a questão da superdotação que afeta algumas questões sensoriais, não é igual ao autismo, não é a mesma coisa, é diferente, mas eu percebo muito isso. E eu percebo muito uma questão de dificuldade social
que eu estava conversando com um amigo meu, que inclusive estava assistindo, eu não sei se ele ainda está aí, Luiz, conversando com ele mais cedo, sobre como que é que eu, pelo que eu sei, pelo que eu converso com as pessoas, a diferença da dificuldade social, sendo eu quem eu sou, porque eu não sou só uma pessoa com superdotação, eu sou uma mulher, eu sou muçulmana, eu sou toda uma pessoa para além, né, da superdotação, né, que extrapola isso da superdotação. A superdotação em um homem branco cis hétero com dinheiro é bem diferente, né, com a pessoa que tem oportunidades e tudo mais. E que é ouvido, que é respeitado, né? Eu falo que o respeito que eu tenho hoje, assim, não falo que eu sou, nossa, super considerado, mas o respeito que eu tenho das pessoas hoje é porque elas realmente se abriram a me conhecer, a me ouvir, a prestar atenção no que eu estava fazendo, dizendo. Porque se fosse olhar direto pela minha cara, eu ia ser a primeira a ser questionada. Porque muçulmana é tida como burra. A gente vai entrar no próximo ponto, que é sobre preconceito. A próxima pauta é preconceito, né? A gente tem outras 3 pautas, assim, que a gente vai trazer aqui antes de encerrar. E aí é o seguinte, a minha dificuldade na questão da socialização assim, primeiro, essa insegurança de, tipo, achar que as pessoas estão muito rindo de mim, ou que não estão acreditando em mim, ou também tem outras... Isso tem acontecido menos, confesso. Porque eu tenho andado também com pessoas que eu confio mais, tenho gerado essa confiança, porque eu passei muito isso a vida inteira. E assim, eu ouvia muito que eu não entendia as coisas, por isso que eu me sentia burra. Se você não entende, você distorce tudo. Eu falei, não. Eu tenho uma outra perspectiva de muitas coisas. Eu tenho. É muito comum ouvir falar, eu acredito que seja verdade, você pode me corrigir se for errado. Pessoas autistas têm dificuldade de entender a intenção das outras pessoas, de entender uma ironia, uma piada, de entender quando a pessoa não está mais a fim de conversar, tem essa percepção, entre aspas, sutil, do não dito, né, do que não está tão nítido declarado. E eu, às vezes, tenho uma super capacidade de perceber tudo, mas é um tudo de um jeito que chega a me oprimir, sabe? De me deixar cansada. Tipo, eu tô percebendo demais. Tipo, você não devia perceber isso, você não pode desconfiar das pessoas, Isabela. Você não pode desconfiar das pessoas. Você tem que confiar. Acredita que a pessoa falando, mas não. Mentira, isso aí. A pessoa tá me sacaneando, a pessoa tá com má intenção. E eu ficar tipo assim, não, Isabela, você não pode pensar mal das pessoas, né? Você, nossa, isso é feio, isso é errado. E eu, tipo, isso vai dar ruim. Via de regra, dá ruim. Eu vou dizer que uma vez talvez não tenha dado, mas se eu falo, tá errado alguma coisa, via de regra, eu tô muito certa. Assim. Só sobre isso daí que você falou, Isa, fui até procurar aqui, né, que eu postei no meu Instagram o meu teste do espectro autista, né, e o que acontece neste teste, né, ele tem um gráfico em que ele, assim, né, vamos desmistificar algumas coisas, né, quando falam, né, a pessoa é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte no popular, a gente pensa que é nível 2 de suporte para tudo, nível 1 de suporte para tudo, nível 3 de suporte para tudo. Isso não é verdade. Tá? Vou até fazer uma leitura básica com vocês. Ó, a minha percepção social, né, de acordo com o teste SRS-2, né, que é o teste voltado para pessoas autistas adultas, minha percepção social está fora do espectro autista. É como se eu não fosse autista na minha percepção social. Mas eu sou uma pessoa autista por causa das demais questões. Então, vocês podem ver que, né, há diferenças. Minha cognição social está mais perto está entre o nível 2 e o nível 3. Minha comunicação social está perto do nível 1 de suporte, mas para quase também fora do espectro autista. Minha motivação social, meus padrões restritivos e repetitivos estão muito mais próximos do nível 3 de suporte. Então, né, até para vocês terem ideia, eu tenho muita dificuldade com o toque, né? Não ao ponto de me atrapalhar em um trabalho, por exemplo, né, ou de afetar muito minha vida. Mas corriqueiramente eu estou fazendo movimentos repetitivos, corriqueiramente estou tendo pensamentos repetitivos na minha cabeça, tá? Que mais? Comunicação e interação social, nível 2 de suporte, assim, certinho no meio. E tem o score total. Então, para vocês verem, né? Existem coisas que estão para nível 1 de suporte, para nível 2 de suporte, para nível 3 de suporte. O meio termo de tudo isso é que vai dizer mais ou menos onde você se enquadra no espectro autista. E digo mais, no meu score, né, no meu resultado final, tá certinho no meio do nível 2 de suporte. Então, eu estou entre, né, certinho o nível 1 e o nível 3. Mas o meu laudo final está como nível 1 de suporte, porque eu me comunico muito bem.
Então, para vocês verem, né, como né, essas questões sociais, de interações e tudo, também podem afetar no resultado de um laudo. Tá? Isso não significa que eu não sou nível 2 de suporte. Significa que eu até me mascaro muito bem e eu superei muitas das barreiras que me foram postas. Porque, sinceramente, pessoal, uma trans e travesti se expondo do jeito que eu me exponho, né, nas redes sociais, né, me comunicando, dando opiniões muito fortes, né, uma pessoa gaga, uma pessoa nível 2 de suporte, eu nem deveria estar aqui, sabe, para a maioria, né, das pessoas, né, nessa visão preconceituosa, nessa visão eugenista, nessa visão capacitista, né, então, assim, né, para a gente ver como que a gente batalha, como é complicado, e eu acho muito importante a gente falar justamente dessa questão também do espectro autista, porque tem gente que acha que eu, por exemplo, né, com essa minha inteligência, né, até mesmo, né, Isa, você comentou, né, de ter uma inteligência muito grande para algumas coisas. Gente, eu com a Isa, a Isa tá de prova, eu fiquei perguntando coisas básicas para ela até do YouTube, eu estava extremamente insegura de como fazer uma live. Bruna, você fala discussões extremamente complexas da política. Pois é, eu sou extremamente insegura com coisas que eu não conheço, às vezes com coisas que eu conheço, tá? Para vocês terem até noção também das minhas dificuldades enquanto uma pessoa autista, quando eu me mudei para cá, né? Atualmente eu moro com a minha esposa, também mulher trans, travesti com deficiência múltipla. Quando eu me mudei aqui para cá, eu fiquei um mês, né? Que eu abro uma porta do móvel, né? Que fica em cima da pia, para colocar meu celular, para mim poder ver o vídeo, né, e ouvir e tudo mais e tal. E o lixo fica, tipo, depois da portinha. Gente, eu jogava o lixo no lixo e eu levantava a cabeça e batia a cabeça no móvel. Um mês eu fiquei fazendo isso. Um mês inteiro. Então, para vocês verem, sabe? Às vezes a gente tem umas dificuldades, assim, que não são nem de longe perceptíveis para quem está nos vendo. Nem de longe. Né? Então, eu acho muito importante a gente pontuar isso também em relação ao espectro autista. Pode falar isso. Bruna, só para a gente conseguir falar sobre tudo que a gente se planejou de falar. Tá, desculpa, eu me empolgo. Tarde. Não, relaxa, acontece. Primeiro, a gente faz outra depois para aprofundar mais, para papear mais. Opa!